pode ser bastante desesperador presenciar um ataque de tosse no bebê. A sensação dos pais muitas vezes é de impotência e exaustão após noite em claros pontuada por sessões ritmadas de tosse. O que fazer nessas situações? Há estratégias comprovadas e eficazes para aliviar os sintomas? Em casos mais graves, não há dúvida, é preciso levar a criança ao médico. Alguns sinais de alertas que indicam a necessidade de um atendimento profissional imediato são a dificuldade de respirar, mesmo nos momentos que o bebê não está tossindo, a pele azulada ao redor da boca, febre alta, persistente e prostração. A maior parte dos casos de tosse em bebês, no entanto, tem uma causa bem menos preocupante, o resfriado comum, resultante de infecções virais. A maioria dos resfriados não requer nenhuma medicação. Trata-se de uma doença autolimitada que dura cerca de 5 a 7 dias, independente do uso de remédio. Se a criança tem períodos de tosse intensa e febre, mas a maior parte do tempo fica bem, sorri, brinca e não deixa de beber líquidos, então ela provavelmente tem um resfriado comum. Mas o que os pediatras recomendam em relação à tosse? Já que não existe remédios comprovadamente eficazes para tratar a tosse relacionada ao resfriado, o que os médicos recomendam para bebês com esses sintomas? É importante garantir a hidratação do bebê oferecendo líquidos constantemente. Em caso de bebês de menos de 6 meses que só se alimentam do leite materno, pode ser benéfico aumentar a oferta de mamadas nesse período. Além disso, os pais pinguem soro fisiológico nas narinas do bebê. É importante que seja dentro do nariz. Existem cílios nos quais as partículas nocivas se grudam. Por meio desse movimento, esses cílios varrem para fora essas partículas, protegendo o organismo. Quando o interior do nariz está seco, esse aparelho mucociliar não consegue fazer a limpeza de forma adequada. Por isso, é importante manter a região hidratada, utilizando o soro fisiológico. Existem outras estratégias popularmente adotadas para tentar aliviar a tosse e resfriado em crianças, como inalação com soro fisiológico, o uso de umidificador no quarto ou uma colherada de mel antes de dormir. Porém, nem todos têm o aval dos especialistas, A inalação com soro fisiológico, ele pode ajudar na hidratação das mucosas respiratórias e não traz nenhum risco. Mas o efeito é o mesmo de pingar algumas gotinhas de soro fisiológico nas narinas, tá? É muito importante dizer que a inalação, no caso do ar modificado e aquecido, ele não demonstra nem benefícios nem malefícios para pacientes com resfriados comuns. Eu estou querendo dizer assim em relação ao uso de umidificadores de ar, tá? Ao mesmo tempo que pode ser útil para a hidratação das vias aéreas, o umidificador de ar, ele também pode ser perigoso. O excesso de umidade é prejudicial, sobretudo nas famílias de alérgico, porque proporciona a proliferação de ácaros e mofo. Então, apesar da popularidade crescente desse uso de umidificadores em quarto de criança que sofre de tosse, não existe estudos clínicos adequados para avaliar essa eficácia desse método. Quanto ao uso de mel no combate à tosse, é importante lembrar que crianças com menos de 1 ano não devem consumir mel por causa do risco do botulismo, que é uma doença neurológica provocada pela toxina produzida pela bactéria Clostridium botulino. Isso mesmo. Para crianças com mais de 1 ano, uma revisão é que elas recebam mel diretamente de fato. Uma leve melhora pode ocasionar na duração dessa tosse em comparação com crianças que receberam placebo ou que não tiveram tratamento nenhum. É importante também avaliar que o efeito do néctar, que agave esse produto com propriedades semelhantes do mel, para tratar a tosse agudas em bebês de 2 meses a 3 anos, a conclusão é que a substância promoveu uma leve melhora do sintoma. Porém, o efeito foi semelhante ao que eu havia dito, observado com placebo, que é uma substância inerte usada em ensaios clínicos para se medir o efeito psicológico positivo de se usar uma droga. Nessa conclusão os autores desses estudos recomendam que os pais e os pediatras avaliem o custo-benefício dessas alternativas. Em termos de prevenção, a recomendação geral dos pediatras é manter a carteira de vacinação em dia, lavar as mãos com muita frequência e evitar grandes aglomerações, como está tendo em relação ao coronavírus. Então, redobrar muito as
a maneira de se higienizar muito mais ainda, tá? Em relação a outras causas de tosse, o resfriado comum, como eu já havia dito, é um dos principais responsáveis pela tosse nas crianças, mas elas podem ser sintomas de diversas outras doenças. A asma, que provoca tosse seca, chiado no peito e falta de ar, pode ser desencadeada por fatores como frio, poeira, exposição à fumaça e o resfriado. Já a bronquite, a bronquiolite, ela é causada pelos vírus sincicial respiratório, que provoca tosse com chiado e é comum em crianças com menos de 2 anos de idade. A laringite, ela provoca a chamada tosse de cachorro, que é semelhante a um latido canino. Trata-se de uma doença viral comum no outono e inverno. A outra possível causa da tosse no bebê é o refluxo gastroesofágico. Isso mesmo, é quando o material ácido do refluxo irrita as terminações nervosas dos brônquios, provocando um quadro de tosse crônica. A tosse também pode ser provocada por alergias e aspiração de objetos. Cada uma dessas doenças deve ser devidamente diagnosticada e tratada pelo pediatra. Mas como identificar uma emergência de tosse? Dificuldade de respirar mesmo quando não está tossindo, febre alta persistente e prostração e pele azulada ao redor da boca, como eu já havia dito. O que fazer quando a tosse é de resfriado? Como eu já havia dito, oferecer líquidos como água e sucos constantemente. Em caso de bebês com menos de 6 meses, aumentar a oferta do peito para mamada. Usar o soro fisiológico para lavar as narinas da criança. Deixar a criança encontrar uma posição em que ela se sinta mais confortável para respirar melhor. Nenhum medicamento é comprovado eficaz para aliviar a tosse e resfriado em criança. Tenha paciência e aguarde a doença terminar o seu ciclo, tá? E é importante sempre, nunca automedicar o seu filho em hipótese alguma. Sempre levá-lo aí para o pediatra, tá bom, mamães? Mas o que funciona para tosse? Como eu já havia dito, inalação com soro fisiológico, ele não vai aí dar riscos e vai ajudar a hidratar a mucosa respiratória, mas ele tem um efeito semelhante ao uso do soro fisiológico nas narinas. No caso do umidificador, no quarto, ele pode ajudar a manter a mucosa respiratória hidratada, mas é perigoso, porque a umidade excessiva aumenta o risco de mofo, que pode ser pior do que o ar seco. O mel, que não deve ser usado por bebês menores de 1 ano e em crianças mais velhas, pode ajudar a aliviar os sintomas, ainda que os efeitos não sejam intensos. O néctar de agave não tem contraindicação para o bebê e se mostrou capaz de provocar uma leve melhora de sintomas, porém os resultados foram semelhantes a placebo, que é indicado aí que pode se tratar de um efeito psicológico. Os xaropes, não há índice científico de que xarope e outros medicamentos livres de prescrição que estão disponíveis em farmácias sejam eficazes para tratar a tosse do seu bebê. Então, muito cuidado, como eu já havia dito, com a automedicação. E para resumir, as possíveis causas da tosse, gente: o resfriado comum, pode ser uma gripe, crise de asma, bronquiolite, laringite, alergia, refluxo gastroesofágico e aspiração de objetos. Espero muito, mamães, que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tirado um pouco da sua dúvida em relação à tosse do bebê. Se você gostou, deixe o seu like, deixe a sua opinião aqui embaixo, compartilhe com a gente a sua experiência em relação à tosse do seu bebê. Se você tem mais dúvida, também deixe aqui nos comentários. Tem as redes sociais do Vida de Mãe, a nossa página e o nosso Instagram, que vai estar aqui embaixo para você ir lá participar, tá bom? Quer um vídeo diferenciado? Deixa aqui também nos comentários. E compartilhe o vídeo. E até o próximo Vida de Mãe. Tchau, tchau, mamães!